oi para você que é um dos 3 ou 4 gatos pingados que fuçaram a fundo na internet para cair aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Bianca, eu acabei de passar na residência em Clínica e Cirurgia de Equinos pela USP de São Paulo e também passei em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela UFPR através do ENARE. Então, como tá tudo muito fresquinho na minha cabeça, como eu tô de férias e porque eu gosto realmente desse assunto, eu resolvi gravar aí uma série de vídeos aqui pro YouTube para deixar para a posteridade. Então, eu quero falar sobre esse tema aqui, sobre por onde começar a sua preparação para os estudos, e também quero falar sobre método de estudo, sobre material de estudo, sobre currículo, sobre como se preparar para a prova discursiva, e quero dar também outras dicas que podem ser pertinentes aí para o seu período de preparação. Então, se você tem interesse nesses assuntos, continue vendo esse vídeo e também procure no meu canal no YouTube, que você vai encontrar aí esses temas. E antes de mais nada, quero explicar por que é que eu realmente quero fazer esses vídeos. Porque lá, quando eu coloquei como objetivo passar na residência, e especificamente na USP, eu ia procurar quem é que tinha passado, não é mesmo? Só que aí eu ficava muito triste, depressiva e desanimada, porque eu via que o perfil dessas pessoas era completamente diferente do meu, para ser bem sincera. Então, as pessoas sempre mencionavam que ou eram ótimas alunas ao longo da graduação, ou que já dominavam o tema da sua área de interesse, e esse definitivamente não é o meu caso, né? Quando eu comecei. Então, eu sempre fui uma aluna mediana, sempre peguei final, sabe? Aluna normal, não tirava notas altas. Eu sempre fiz currículo, mas assim, em termos de estudo, realmente, em tirar notão nas coisas, eu realmente estava bem longe disso. Quem me conhece realmente sabe. E, além disso, também, eu não dominava a minha área de interesse, porque eu mudei de área, né? Não que eu domine agora, longe disso, mas assim, eu realmente não tinha, nossa, aquele conhecimento aprofundado, não foi isso que eu quis ao longo da graduação inteira. Então, como eu mudei de área, eu tinha muita insegurança quando eu me comparava, então, a essas pessoas. E por conta disso é que eu tô gravando esse vídeo, para dizer para você aí que se identifica com o meu perfil e que sonha em passar numa residência que seja muito concorrida ou enfim, saiba que dá para passar, que se você se organizar, se programar, se você seguir aquele passo a passo da maneira mais eficiente possível, dá para passar, você vai passar, fique tranquilo, fica tranquila, ok? Então não se limite, não é porque você não teve aquele perfil de pessoa brilhante e muito dedicada ao longo da graduação que você não vai passar na residência que você quer, tá? Então não deixe o seu passado aí condenar o seu futuro, ok? Combinado? Essa é a minha mensagem principal de todos esses vídeos que vocês podem encontrar aqui no meu canal. Mas agora vamos diretamente aí ao tema desse vídeo. Qual é o passo a passo? Onde começar? Porque eu sei que no começo é tudo muito nebuloso, a gente fica perdido, a gente tem um sonho e é isso, certo? Então, vamos ao passo número 1. Defina uma meta. Qual é o lugar que você quer fazer residência? Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D. Isso é fundamental, porque a residência na medicina veterinária, ela é muito diferente de acordo com a instituição. Então, os conteúdos não são os mesmos, muitas vezes. Além disso, também, o tipo de prova, o tipo de processo seletivo pode ser muito diferente. Então, é essencial que você defina uma meta. Qual é o seu plano A? E, para isso, eu preciso deixar claro aqui que você não tem que se limitar. Sonhar grande custa a mesma coisa que sonhar pequeno. Então, realmente sonhe grande, sabe? Qual é a instituição que brilha os teus olhos? Foque nela, certo? E aqui uma dica que talvez possa ser relevante é você pensar nos 3 principais pilares que para mim são importantes no momento de pensar em definir o seu plano A. A primeira coisa é saber se essa instituição tem casuística, porque são apenas 2 anos de residência, então você precisa saber se você realmente vai ter casuística daquela área em específico para você sair melhor preparado para o mercado. O segundo ponto que você deve levar em consideração é a estrutura dessa instituição. Normalmente, aquela instituição mais tradicional, ela vai ter mais investimento, ela vai ter uma estrutura melhor
para você se preparar. E o terceiro ponto são os docentes, são os médicos veterinários que você vai entrar em contato nessa residência, porque, né, de nada adianta uma residência lá incrível, espetacular, se os professores são horríveis e, enfim, se você não vai ter pessoas que realmente te guiem. O segundo passo consiste em ler o edital do início ao fim do lugar onde você quer fazer a residência. Por que isso é fundamental? Porque você precisa tirar todas as informações que são relevantes para a sua preparação. E quais informações são relevantes? Principalmente a data estimada da prova, porque aí você consegue se programar. Existem editais em que a prova é lá em janeiro, existem editais em que a prova é lá em setembro. Então, esses meses de diferença fazem diferença para a sua preparação, ok? Além disso, outras informações que você deve obter no edital. Qual é o tempo de duração da prova para você treinar essa prova no futuro? Qual é o número de questões que você vai encontrar? Se essas questões são objetivas, se essas questões são discursivas, se essas questões incluem conteúdos específicos da sua área de interesse ou se incluem temas gerais da medicina veterinária. É importante que você saiba também se você vai ter uma entrevista / prova oral, se você vai ter provas que são práticas, se você vai ter aí a necessidade de apresentar algumas cartas de recomendação para a banca, também qual é a pontuação do currículo. Então todas essas informações são muito relevantes e você pode obtê-las através da leitura atenta do edital. E o terceiro passo é você obter a prova e tabular todas as questões, ou seja, você vai baixar as provas anteriores, todas elas, e criar em uma tabela, como você está vendo aqui na tela, questão por questão, o assunto de cada questão e alguma observação a respeito da questão. Veja, não é para você fazer as provas, não é para você ter medo das provas. Evite a todo custo aquilo que é muito tentador no início, que é estudar primeiro e depois ir fazer a prova. Você não vai fazer isso, porque isso é completamente contraproducente para a sua preparação. Você realmente tabular todas as questões é muito importante para você saber direcionar os seus estudos, porque como eu falei, existem milhares de assuntos que você pode se deparar na medicina veterinária, mas apenas um conteúdo específico vai cair na sua prova. Então, quanto mais direcionado você estudar, melhor vai ser. Ok? Fazer isso vai evitar com que você perca o seu tempo estudando conteúdos que não vão cair e otimize as chances de você acertar aqueles conteúdos que vão cair na sua prova, ok? E uma observação muito importante é que se você não tiver acesso a essas provas através de uma pesquisa na internet, você vai revirar, mas você vai encontrar. É fundamental se basear nas provas para preparar os seus estudos. E como é que você pode fazer isso? Você pode procurar, por exemplo, a lista de candidatos aprovados nos anos anteriores e entrar em contato com eles através de e-mail, Instagram. Geralmente as pessoas não vão se recusar a fornecer a prova para você, porque elas já passaram, muito provavelmente, pelo mesmo que você está passando agora. Então, não interessa como, você vai ter que encontrar essas provas. Para quem for fazer o ENARE, eu já tenho essas provas anteriores, né? E vou deixar aqui na descrição um link para você acessar, porque apenas o candidato que faz a prova, né, consegue levar ela para casa ou baixar no site, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ok? Então você pode acessar a descrição do vídeo. O quarto passo é você montar o seu material de estudo. Como é que você vai fazer isso e o que é que eu recomendo? Você deve utilizar resumos seus, resumos dos seus colegas, resumos da internet. Você pode utilizar até artigos, dependendo do assunto, slide do professor. Tudo isso é recomendado. Agora, o que pelo menos eu não recomendo, com base na minha experiência, é videoaula e também o estudo através de livro, pelo menos para o conteúdo geral. O estudo através de livro, para mim, é fundamental no momento de uma prova específica que contenha prova discursiva ou que contenha, por exemplo, prova oral, enfim, esse tipo de material só deve ser, na minha visão, utilizado quando você está estudando aquele conteúdo geral em situações pontuais para consulta. Por quê?
porque a gente gasta muito tempo estudando por livro, estudando por videoaula, sabe? Fora que videoaula é algo extremamente passivo, né? A gente fica lá, é um estudo passivo, a gente vai falar disso em outro vídeo, mas tudo que é passivo não é muito legal e também você gasta muito tempo, esse é o ponto principal. Inclusive, eu vou estar disponibilizando o meu material de estudo que eu fiz ali ao longo de toda a minha preparação, todo o conteúdo tá nele e você pode obter aí ele através da descrição desse vídeo. Mas lembrando também que eu vou falar especificamente sobre material de estudo em um outro vídeo aqui para o canal. E o quinto passo consiste em estudar como estudar. Por favor, não negligencie esse passo, isso é fundamental. Por quê? Porque geralmente quando a gente está se preparando para a residência, a gente também tem que estar conciliando o nosso tempo com os estudos para as matérias normais, com as atividades extracurriculares, com o estágio não obrigatório. Então, o seu estudo precisa ser cirúrgico, você realmente precisa otimizar o seu tempo. Além disso, isso é importante porque o estudo para a residência é diferente daquele estudo para as provas da graduação, ou seja, é um estudo de longo prazo, então você precisa saber memorizar e otimizar o seu tempo nesse período. E até também para você conseguir ficar longas horas estudando, tudo isso exige técnica, exige método, então estudar como estudar é muito importante. Eu vou falar também sobre esse assunto em outro vídeo aqui no canal, mas esse passo é fundamental. E o sexto passo é planejamento e organização. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem falha em planejar, planeja falhar. Isso é realidade, deve ser lema para você durante o seu processo de estudos para residência. E para isso você pode utilizar como ferramenta, por exemplo, o Trello, que é um site para você se organizar. Eu vou deixar uma explicação sobre ele aqui na descrição. E também, enfim, o seu método tradicional, quer seja o Google Agenda, também uma agenda física, enfim, você precisa ter essas ferramentas associado, é claro, a uma tabela. Para mim é fundamental e para isso eu vou mostrar aqui como é que funciona um pouquinho da minha tabela para vocês, que é uma tabela que assim você usa para tudo na vida, todo dia você vai abrir essa tabela, que você consegue através dela colocar toda a sua programação para a semana, a sua programação para o dia, a sua programação de estudos, enfim, tudo vai estar nela. E eu vou estar, claro, também deixando essa tabela aqui na descrição do vídeo, mas lembrando que o que eu vou mostrar aqui no vídeo agora foi feito de última hora, então não vai ser a tabela que vocês vão ver, é a minha tabela real, pessoal, com algumas leves modificações, mas eu vou melhorar ela para deixar na descrição, ok? Então, perdoem aqui o improviso. E aqui é a minha tabela, então a gente tem na primeira aba análise curricular, então tudo que o último edital da USP pontuava. Também na segunda aba a gente tem aquilo que eu mencionei sobre tabelizar as provas anteriores, né, de todos os anos que você conseguir. Também a gente tem aqui um diário. Isso aqui é fundamental, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para você utilizar e associar com o Trello, com a sua agenda, enfim, de acordo com os compromissos da sua semana. Então, por exemplo, se você tem um dia livre realmente de estudos, isso pode acontecer ali no seu período de férias ou antes de iniciar o seu estágio obrigatório, por exemplo, ou enfim, se você está num período aí em que você está realmente só estudando. Então, esse é um exemplo. E para você também, e os outros dias também aqui em que você tem matérias, enfim, tudo você vai colocar aqui na sua planilha de acordo com a sua semana, de acordo com os compromissos da sua semana. Então, é importante que você coloque especificamente, talvez no domingo, ou enfim, um dia na semana você precisa planejar a sua semana, certo? E aqui você precisa colocar todos os seus compromissos mesmo, então tempo de deslocamento, tudo o que você tiver de compromisso na semana, para você ter uma ideia realista aí de quanto tempo, por exemplo, você vai utilizar, você vai ter disponível para estudar. Lembrando aqui
que eu tenho um total de horas, né? Enfim, isso aqui é tudo automático na planilha. Depois eu melhoro ela e deixo para vocês. Além disso, também a gente tem uma aba aqui de registros, em que eu anotava, né, o que é que eu estava estudando em cada dia, né? Então aqui a gente tem o tempo de estudo, o tempo de Anki. Eu vou falar depois no tópico sobre método de estudo sobre o Anki, mas aí também aqui o tempo que eu fiquei revisando o Anki, tempo que eu fiquei estudando novos conteúdos, aqui quantas horas líquidas, lembrando que isso aqui foi antes do meu estágio obrigatório, então, enfim, já era um pouco antes da prova, então, né, se tá com gás aí, não se assustem. Aqui é a minha frequência, e isso aqui é bem real, inclusive você pode ver aí todas as minhas falhas, os meus BOs, problemas, mas isso aqui eu vou melhorar essa planilha aqui, vou deixar para vocês de acordo com esse ano, né? E aqui é muito importante ter essa aba aqui, porque é a sua frequência de estudos, a sua consistência de estudos, então quantas horas líquidas, você pode ver que aqui eu anotei de forma diferente, enfim, mas o que eu mais gosto é anotar horas líquidas estudadas no dia mesmo, e daí aqui cada bloquinho desse é uma semana, né? E isso aqui para mim é fundamental porque a gente começa a ter mais brilho nos olhos com relação à sua consistência nos estudos, né? E isso aqui é importante, claro, para o seu planejamento. Olha, eu estou avançando e não estou avançando, para a sua organização, olha, eu tenho que estudar, manter esse ritmo de estudos ou não, enfim, de acordo com o conteúdo que você tem ainda faltando para estudar, tá? Além disso, a gente tem aqui em cada uma das abas uma matéria, né, diferente, e aqui como exemplo a gente tem matéria de zoonoses, né, e que eu coloquei aqui, enfim, algumas anotações, vou melhorar isso aqui para vocês, mas enfim, se a matéria foi vencida ou se não foi, isso aqui também é automático, eu vou disponibilizar essa planilha lá para vocês, tá? E além disso tem essa aba aqui também que tá uma bagunça, ignorem aqui 1 milhão de coisas, tudo bugado, tudo errado, mas eu vou melhorar ela para vocês. E aqui basicamente o que é interessante é você ter a data da prova, quanto tempo falta para sua prova, quantos dias faltam para a prova, quantos meses faltam para a prova, tempo para você realmente fazer uma revisão daquele conteúdo que é mais importante. Então, aqui nessa aba aqui também, quantas provas você fez, quantas questões você fez, mas tudo isso aqui, enfim, eu vou organizar melhor aqui, tem um monte de coisa e vou disponibilizar de uma forma mais fácil e alinhada para vocês essa planilha, ok? E o 7º passo é ter mentalidade. Isso é fundamental, porque não tem jeito, pessoal. Estudar para residência é mais sobre falar não do que falar sim. Então você precisa mudar o seu modus operandi. A sua vida não é a mesma de quando você não está estudando para residência, ok? E para isso é muito interessante você estudar sobre neurociência, você entender como é que o nosso cérebro funciona. Isso me ajudou muito. Eu vou deixar alguns vídeos e alguns podcasts aqui na descrição para você entender por que você faz o que você faz, por que você quer fazer o que você quer fazer, como é que você cria o hábito, enfim, esse tipo de coisa. Então, a mentalidade ela é fundamental, porque você vai estar aí fazendo muitas coisas diferentes daquelas que você gostaria, né, para poder estudar. Além disso também, terapia, isso é muito importante durante o seu período de estudos para residência, principalmente porque você tem uma carga mental muito grande e de repente muito intensa nesse período. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o contato mesmo do meu terapeuta, né? Fazer aqui o merchan dele para vocês, 3, 4 gatos pingados que estão vendo isso, mas é porque realmente ele me ajudou muito e ele tem precinho social também, enfim, não sei, dependendo da sua situação financeira, eu, pobre lascada que sou, consegui aí um preço social, então recomendo muito que, se você tiver a possibilidade de fazer a terapia nesse período, faça. Outro ponto que eu acho que é relevante nessa questão da mentalidade é você fazer atividade física, academia, enfim, um esporte que você goste, então tentar conciliar
os estudos para a residência ou a atividade física. Se você for estudar neurociência, você vai saber que é fundamental, vamos dizer assim, para o seu período de estudos. Claro que nem sempre você vai conseguir conciliar aí com a atividade física os estudos, porque às vezes a gente precisa realmente priorizar a questão de ter pouco tempo, né? Mas se você tiver essa possibilidade, faça. Isso é muito importante para sua cabecinha, para espairecer a cabeça mesmo. Você precisa aí ter outras coisas, incluindo a atividade física. Também atividade social, né? Isso é óbvio, mas a gente é animal e a gente precisa se sentir parte de um grupo, e abdicar de repente de tudo, dizer não para tudo também não é a coisa mais interessante. Então, claro, na sua medida, fazer coisas com o máximo de equilíbrio que você conseguir, mas isso é importante assim para sua cabecinha, ok? E o 8º passo é ser cabeça dura, ou o que os coaches mencionam como ser resiliente. Então, você precisa realmente insistir até passar. É 8 ou é 80, ou você passa ou você passa. Pelo menos isso deu certo para mim, e ter a cabecinha nesse sentido é importante, porque muitas vezes você vai pensar em desistir. Isso é fato, porque você vai tomar bomba fazendo questão e errando horrores, fazendo prova e errando horrores, ou enfim, tá com a cabecinha muito cheia, você vai querer desistir. Mas é importante que você pegue, respire e continue estudando, que você sente a bunda e sempre continue estudando, porque você vai cair, você vai ter o que eu chamo de períodos de queda, momentos em que você, sabe, se sente horrível e você para de estudar, mas é sempre fundamental que você volte a estudar, então você precisa ser resiliente. Então é isso para esse vídeo, espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Se ele foi útil, compartilhe esse vídeo, veja aqui a descrição do vídeo, que eu vou colocar muita coisa aqui que pode ser relevante para você. Além disso também, eu vou colocar aqui o meu Instagram no vídeo. Ainda não criei esse Instagram, mas ele vem aí para você, enfim, ficar mais próximo de mim, ou enfim, me dar ibope lá nas minhas coisinhas de residência. E é isso, boa sorte na sua jornada de preparação para a residência, espero que você passe e que você me fale que você passou, porque eu adoro acompanhar esse assunto e eu quero muito que isso aqui tudo seja útil para alguma coisa de fato, para ajudar você aí a passar. É isso.